Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula de matemática será sobre gráfico de barras. Aqui nós temos dois modelos de gráfico de barras. O primeiro, que se refere à gincana beneficente, está na forma vertical, ou seja, em pé. O segundo, que se refere ao gosto de diferentes tipos de doces, ele está na horizontal, ou seja, deitado. As barras elas estão deitadas, certo? Se eu perguntasse para vocês, no primeiro gráfico relacionado à gincana beneficente, nós temos quantos times? Nesse caso, nós temos 4 times participando, os times A, B, C e D. E desses 4 times, quem fez mais pontos? Nós vamos observar aqui o nosso gráfico. Quem fez mais pontos foi a equipe D e ele fez exatamente 50 pontos. Vejam só, aqui, ó. Ele fez 50 pontos. E quem fez menos pontos? Aqui seria a equipe A, porque a equipe A fez 30 pontos. Se eu perguntasse para vocês, quantos pontos a equipe A e a equipe D fizeram juntas? Quando eu utilizo a palavra juntas, quer dizer que eu vou juntar, somar. Então, quem fez mais pontos foram 50, certo? Quem fez mais, quem fez menos pontos foram 30 pontos. Então, 50 mais 30. 0 mais 0, 0. 5 mais 3, 8. Nesse caso aqui, a equipe A e a equipe D juntas realizaram 80 pontos. Mas se eu perguntasse para vocês assim, quantos pontos a equipe C fez? Eu iria observar aqui, ó, a equipe C fez exatamente 40 pontos. Vou colocar aqui, a equipe C fez 40 pontos. E quantos pontos a equipe B fez? A equipe B não, perdão, a equipe A fez 30 pontos. Coloquei aqui, 30 pontos. A equipe A e aqui foi a equipe C. Se eu perguntasse para vocês, quantos pontos a equipe C fez a mais que a equipe A? Quando eu uso essa expressão a mais, eu preciso descobrir quantos pontos foi de diferença entre a equipe C e a equipe A. E quando eu uso a palavra diferença, eu estou me referindo à subtração. Então, aqui eu vou realizar uma subtração. 0 menos 0, repito, 0. E agora, 4 menos 3, 10. Então, a equipe C, ela fez 10 pontos a mais que a equipe A. Vamos para o próximo gráfico, que está na horizontal. Se eu perguntasse a vocês qual é o tipo de doce preferido das pessoas, o preferido, então quer dizer que é o que mais as pessoas gostam. Eu vou observar aqui no gráfico onde é que está o gráfico maior. É este aqui. Esse é o maior, ou seja, é o preferido das pessoas, que é algodão doce. Então,
O doce preferido das pessoas é algodão doce. E se eu dissesse qual é o doce que as pessoas menos gostam? Eu iria observar qual é a barrinha dessas aqui que está menor. Nesse caso aqui, essa barrinha aqui é a que está menor. Essa barra se refere às balas. Então, o doce que as pessoas menos gostam são as balas, certo? Agora vamos para a nossa atividade. Temos a primeira questão. Na primeira questão, eu tenho dizendo aqui: qual a cidade mais visitou São João de Arcoverde? Eu vou observar aqui no meu gráfico os turistas que visitaram a cidade de Arcoverde em 2019, certo? E vou procurar aqui que mais visitou. Quando eu observo aqui a palavra mais, quer dizer maior. Então, qual é nesse gráfico aqui o que está, a barrinha que está maior? Se eu observar aqui, ó, a barrinha que está maior é essa. Então, qual cidade mais visitou Arcoverde? Vamos lá. Recife, ó, observei essa barrinha ali, se refere a Recife. Então, quem mais visitou Arcoverde foi Recife, com exatamente 4.465 turistas que visitaram Arcoverde em 2019. Aí eu digo, qual a cidade que menos visitou? Eu vou observar aqui nesse gráfico qual é a barrinha que está menor. Vou aqui ao lado e vejo qual a cidade que menos visitou Arcoverde. Na letra C, pergunta assim: ao todo, quantos visitantes de Caruaru e Pesqueira vieram a Arcoverde? Quando eu falo ao todo, eu estou querendo me referir no total, certo? Então, no total, quantos visitantes visitaram Caruaru e Pesqueira? Vou observar aqui as cidades, aqui ao lado do meu gráfico, e vou observar o gráfico, a quantidade de pessoas de cada uma dessas cidades que visitaram e vou fazer a soma, porque ele diz ao todo, então eu vou juntar as quantidades relacionadas a Caruaru e a Pesqueira e vou descobrir o resultado. Vocês deverão realizar o cálculo desta operação. A letra D diz assim: qual a diferença entre a quantidade de recifenses e gravataenses que vieram a Arcoverde? Então, a primeira coisa que eu vou observar é qual a diferença. Olha a palavrinha aqui, ó. Quando eu falo de diferença, eu estou me referindo ao quê? Diferença significa subtração, porque eu vou tirar, certo? Então, qual é a diferença entre os visitantes que são recifenses e os que são gravataenses? Eu vou observar aqui no meu gráfico, mais uma vez, as cidades. Vou localizar onde está Recife e vou localizar onde está Gravatá. E vou observar as quantidades que se referem a eles. E vou realizar a minha subtração, porque eu estou me referindo a diferenças, ok? Quero o cálculo das duas questões, C e D. O segundo quesito, vocês vão observar da mesma maneira, certo? A letra A diz assim: qual equipe arrecadou mais itens? Quando eu digo mais itens, olha aqui, mais então é a quantidade maior.
eu vou observar aqui do lado, ó, as equipes. E em seguida, eu vou observar qual desses gráficos aqui tem a barrinha maior e vou localizá-la. Depois que eu localizar, vou observar aqui nas quantidades, certo? Qual deles foi a maior quantidade? Vou colocar aqui. Na letra B, qual equipe arrecadou menos itens? Ó, menos itens. Quando eu digo menos, é qual gráfico que está menor. Qual barrinha dessas que está menor? Vou observar novamente aqui qual barrinha está menor. Vou localizar qual foi a equipe que arrecadou menos alimentos, menos itens. E vou observar também aqui nos números quanto foi a quantidade de itens que ela arrecadou. A letra C. Quantos itens foram arrecadados pela equipe azul e amarela juntas? Ó, a equipe azul e a equipe amarela. Olha a palavrinha aqui, ó, juntas. Quanto foi que as duas equipes arrecadaram juntas? Então, eu vou realizar o cálculo observando aqui. Juntas quer dizer o quê? Adição ou subtração? Pensem aí. Vamos para a próxima. Quantas peças de roupa a equipe vermelha, arrecadou a mais que a equipe azul? Então, eu vou observar a primeira coisa, onde está a equipe vermelha e quanto foi que ela arrecadou. Aqui está, ó, a equipe vermelha. E vou observar quanto foi que ela arrecadou e vou anotar. Depois, eu vou observar quanto a equipe azul arrecadou. Vou observar também e vou realizar o cálculo. Ele diz quanto eles arrecadaram a mais. Para eu descobrir qual foi a diferença entre a equipe vermelha e a equipe azul, eu preciso realizar o cálculo. E esse cálculo será de adição ou será de subtração? Pensem aí e resolvam. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.